Um julgamento que pode mudar a história do país, uma decisão que levanta dúvidas, indignação e suspeitas de que o veredicto já estava traçado antes mesmo do início do processo. Será que estamos diante de um julgamento legítimo ou de um teatro jurídico com desfecho previsível? No vídeo de hoje, o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior vai revelar detalhes chocantes sobre essa polêmica decisão, possível data do julgamento e o que vai acontecer com o Bolsonaro no fim do processo. Especialistas apontam possíveis falhas, incongruências e até mesmo um atropelo das regras do próprio sistema judiciário. Será que há chance de reverter esse cenário? O que pode acontecer nos bastidores? E quais são as consequências dessa decisão? Veja agora! Doutor Delmanto, bom, são inúmeros os aspectos, né? Mas já pensando um pouco mais para frente, o Vilela, que também é advogado, falou já um pouco sobre o que acontece a partir de agora, mas pela longa experiência do senhor, o Supremo pode marcar quando esse julgamento, quais são os fatores que pesam, isso demora muito, não demora, e aquela discussão que a gente já vem fazendo há um bom tempo, se esse julgamento tem possibilidade de terminar antes da eleição do ano que vem. São inúmeros aspectos, não é, doutor? Eu acredito, Thiago, que o término vai ser muito mais breve do que nós estejamos imaginando. Na minha ótica, por volta de julho, agosto, esse inquérito, esse processo já vai estar terminado. E, na minha ótica também, pelo que eu vi da sessão de recebimento da denúncia de ontem e hoje, o presidente literalmente já está condenado pela primeira turma. Por quê? Esse juízo de recebimento da denúncia deveria ser muito mais estreito, muito mais singelo do que foi apresentado hoje. O relator fez questão de rebater as sustentações orais, o ministro Zanin entrou um tanto quanto no mérito, a ministra Carmen Lúcia entrou no mérito, o ministro Flávio Dino entrou no mérito. A impressão que eu tive, tirando o ministro Luiz Fux, foi que só faltava calcular a pena hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque realmente, na minha ótica, eles ultrapassaram o mero juízo de delibação, o mero juízo de recebimento da denúncia. Entraram realmente no mérito, e isso é bastante preocupante, porque, na minha ótica, isso já foi dito por vários juristas, por vários advogados, né? Como bem salientou o ministro Fux, esse julgamento deveria estar afeto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Aliás, olha a incongruência. Carla Zambelli, deputada federal, está sendo julgada pelo plenário. O ex-presidente da República está sendo julgado por uma turma no processo criminal. E o ministro Fux bem advertiu, se nós vamos julgá-lo aqui no Supremo por ser ex-presidente, porque mudou-se o conceito do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Lula foi julgado em primeira instância. Bolsonaro, então, agora o Supremo mudou o entendimento recentemente para que ex-mandatários continuassem a ter o foro por prerrogativa de função. Foi agora a mudança. Agora, se ele está no Supremo por ter praticado atos durante a sua gestão na presidência da República, que narrou-se ali desde 2021, né, aquela questão, mais um motivo para estar afeto ao plenário e não à primeira turma. Mas, infelizmente, isso foi decidido e temos essa grande incongruência. Carla Zambelli, deputada federal, julgada pelo plenário, e o ex-presidente da República julgado pela primeira turma. E, doutor, isso pode mudar ainda, ou seja, se houver até um próprio entendimento com todos os integrantes do Supremo de levar o julgamento efetivamente para o plenário, isso pode acontecer ou não há mais jeito de acontecer, ou talvez, se alguma defesa tentar essa mudança, eles vão analisar novamente, ou já não tem mais jeito? Já não tem mais jeito, porque isso deveria ter sido feito até anteontem. A partir do momento que já houve uma decisão pela primeira turma pelo recebimento, seria uma incongruência um dos ministros conseguir afetar isso para o plenário, porque levaria até a nulidade do próprio recebimento que foi feito pela primeira turma. Então, o que nós vivenciamos é essa situação de que é um processo que, objetivamente, não, na minha ótica, como um direito de crítica, mas o Supremo decidiu, está decidido, mas é um processo que deveria estar sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Doutor Delmanto, vou chamar os comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Você, Dora.
Boa noite, doutor Roberto. Boa noite, Dora. Boa noite. Na primeira fase, a gente viu que os advogados, até o ministro Alexandre de Moraes hoje assentou isso, não contestaram a gravidade do que aconteceu, não disseram que não aconteceu, eles se limitaram, se concentraram em dizer que os respectivos clientes não tiveram nada a ver com isso. O senhor acha que a toada da defesa vai ser essa? Vai continuar sendo essa? Ou não? Isso pode mudar ou deve mudar ao longo do processo? Você veja como é difícil a advocacia, né, Dora? Você faz uma defesa, mostra que não há indícios que prejudiquem, que incriminem o seu cliente, e aí vem os próprios ministros dizendo, olha, não negaram a gravidade. Então, como se os próprios advogados estivessem admitindo que a denúncia, uma das sustentações orais ali tocou nisso, como se fosse uma autoincriminação feita pelo próprio advogado. A defesa dos causídicos será ainda exercida, né? Isso é um juízo preliminar. O que chamou a atenção, aqui falou sobre a questão da delação premiada, falou sobre a questão das provas, né? Muitas vezes o advogado do Braga Neto dizendo, olha, eu não tive acesso ao celular deles, mas aí vem os ministros criticam, olha, mas as defesas foram muito bem fundamentadas, então quer dizer que teve, quanto às questões de 45 mil documentos, falar, nós também não, mas eles tiveram aqui 15 dias para apresentar a resposta, né, a defesa. Então, o que eu digo é que esse processo, na minha ótica, está com cartas marcadas. Pode a defesa trazer o que trouxer. Esse processo, já pelo que eu vi do teor das decisões, todos tinham cuidado de falar, olha, ainda é só um mero juízo de recebimento, ainda haverá defesa, ainda vamos julgar, mas pelo conteúdo, pela nossa experiência, estão todos condenados. Talvez tenha alguma exceção ali lá para frente, mas sobretudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao coronel general Heleno, ao Braga Neto, as principais figuras da acusação. Para mim, o juízo já está feito e não existe argumentação jurídica possível, na minha ótica, de reverter isso, infelizmente, para a advocacia, para os advogados. Para mim, eles já estão todos com o juízo formado pelo teor, como eles avançaram dentro da prova hoje para o recebimento da denúncia. Doutor Delmanto, a pergunta de Cristiano Vilela. Doutor Roberto, boa noite. Diante dos pontos que o senhor colocou, das eventuais nulidades, dos problemas que eventualmente possam ter ocorrido durante essa sessão de ontem, de hoje, algo que acaba vindo à mente dos brasileiros de uma forma geral são alguns casos que foram julgados e que eventualmente foram anulados posteriormente, envolvendo Lava Jato, enfim, e outros casos emblemáticos. Na sua visão, isso pode, num futuro, talvez num outro quadro político, numa outra circunstância, eventualmente levar à nulidade dessas etapas do julgamento, agora da aceitação da denúncia, eventualmente depois de um julgamento efetivo? Olha, precisaria, evidentemente, existe o processo de revisão criminal. Isso é possível em qualquer instância. Então, embora não exista recurso, depois de transitado em julgado, sempre há o direito de uma revisão criminal. E lá na frente, se houver a condenação e esse trânsito em julgado, porque isso vai ser rápido, porque tirando embargos de declaração, alguma coisa assim, transita em julgado, vão expedir mandado de prisão. As pessoas condenadas vão ser presas ainda este ano. E existe a possibilidade de uma revisão criminal. Nessa revisão criminal, ela vai ter que ser distribuída a outros ministros. Talvez aí, lá na frente, haja uma possibilidade, inclusive, de anulação desse julgamento, sobretudo por essa questão do direito a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.